Teremos agora uma discussão bastante importante nesse painel sobre contrato associativo. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite para moderar esse debate e a honra de poder dividir a mesa com os nossos palestrantes, Dr. Sérgio Bruna, doutora Renata Garrido, Dr. Gabriel Dias e o conselheiro João Paulo Rezende. Gostaria também de aproveitar para agradecer ao Dr. Francisco Negrão e ao Dr. Guilherme Morgulhos, que foram os proponentes desse painel tão importante. Como todo mundo sabe, depois da mudança legal de 2011, não só se estabeleceu um controle prévio de atos de concentração, como a lei também trouxe uma referência expressa à ideia de contrato associativo como um dos casos de notificação. É natural, então, que se estabelecesse um debate entre autoridades, empresas e advogados sobre esse assunto, um debate que foi ainda fomentado em sede de consulta pública que precedeu a edição de uma resolução específica sobre o tema, a resolução número 10. E esse trata-se do principal ponto de partida, certamente não um ponto de chegada, quer dizer, é o início de um grande debate para se estabelecer, a partir de agora, algo com uma interpretação que seja não só gramaticalmente correta da resolução, mas que também seja sistematicamente coerente e também funcionalmente bem definida, no sentido de preservar a finalidade da lei. E ninguém melhor que esses palestrantes para poder nos guiar nessa análise. A benefício do tempo, eu já passo diretamente a palavra ao Dr. Sérgio Bruna, para que ele possa nos ajudar aí e conduzir o início do debate. Muito obrigado, Zé Inácio. Queria agradecer ao Guilherme e ao Francisco também o trabalho de coordenação do painel. Cumprimentar os meus colegas de painel. Para tratar desse assunto que a gente vem conversando, né? Todos nós aqui estamos vivendo a aplicação da Resolução 10 e as questões que vêm dos clientes sobre contratos e como se devem interpretar as disposições regulamentares e legais. Muitos de vocês sabem, no Comitê de Concorrência do IBRAC, que é presidido pelo Eduardo Caminati, houve uma discussão, preparou-se um documento, né, que resume essa discussão, que propõe uma abordagem para a Resolução 10, especialmente tendo em vista as questões e as angústias, vamos dizer, que a gente tem ouvido das empresas no que diz respeito à gestão desse assunto, né, de contratos associativos. Então, eu começo dizendo, nessa apresentação, que vou fazer rapidamente a vocês, que há uma mensagem muito clara do legislador para o CAD no que diz respeito aos contratos associativos. E essa mensagem é: desapega. Deixar de rever contratos associativos no rito de atos de concentração não significa isentá-los da aplicação de legislação antitruste. Significa avaliar esses contratos no campo das condutas, o que não é um alívio, mas sim um aumento do ônus sobre o setor privado. Eu vou rapidamente enquadrar o tema e vou depois descrever um pouco dessa análise que a gente preparou no âmbito da Comissão de Concorrência do IBRAC. Para começar, eu vou distinguir duas espécies de contratos para fins de direito antitruste, né? São os atos que a gente chama de concentração e atos de cooperação. No lado de cima desse diagrama, vocês veem os atos de concentração. Então, antes e depois da operação, há uma diferença. Que diferença é? As empresas A e B aí tinham controles separados, o controle de A e o controle de B. Depois da operação, esse controle se unifica. E se unifica de forma permanente, é para sempre, né? É uma questão de propriedade sobre as ações. Então, ato de concentração implica, em regra, unificação de controle societário, combinação de controle societário, criação de um novo controle societário. Mas ele tem a ver sempre com controle, e isso envolve, como objeto desse controle, vamos dizer assim, em regra, uma pessoa jurídica, né? Uma entidade que tem personalidade jurídica.
em contraposição a outros modos organizacionais que podem não ter personalidade jurídica. Do lado de baixo, a gente tem a questão da cooperação, né, e os contratos cooperativos, os atos de cooperação, se caracterizam por não envolver este elemento de controle. As empresas que tinham controles independentes continuam a ter esses controles independentes. Mas se cria um vínculo, que está representado aí no diagrama do lado inferior direito, que liga essas empresas e que passam a fazer alguma coisa de modo diferente do que faziam antes. Passam a se comportar de uma maneira coordenada. Esse vínculo, porém, como o controle continua separado lá em cima, tende a ser transitório. Essa é uma distinção importante porque os contratos associativos são uma espécie do segundo tipo, do tipo de baixo. São contratos, são atos de cooperação econômica. Eles, em geral, não envolvem, ou por definição, não hão de envolver a mudança de controle societário. E o que o legislador fez, e que eu fiz essa brincadeira de início, que leva essa mensagem para o CAD desapega? Se a gente acompanha a tramitação do projeto de lei, que resultou na lei atual, né, de defesa da concorrência, na versão inicial não havia nenhum ato de cooperação, ou não havia previsão legal de submissão para aprovação do CAD de nenhum ato de cooperação, o que era, de uma certa maneira, uma característica do regime anterior. No regime anterior, a lei exigia a notificação de quaisquer contratos, fossem eles atos de concentração ou atos de cooperação. No projeto de lei, que foi inicialmente discutido, excluiu-se, de propósito, a figura dos contratos, dos atos de cooperação. E, quando fizeram isso, os proponentes, né, os redatores do projeto, seguiam a tendência internacional que se verificava na época, ou pelo menos na Europa, de deixar esses contratos fora do regime de notificação, avaliar esses contratos no campo das condutas e jogar o ônus, né, o risco antitruste, para os ombros do setor privado. A Europa chegou à conclusão que não valia a pena avaliar tantos contratos que, no mais das vezes, eram contratos inofensivos. Isso significava um custo público muito elevado, com um benefício muito reduzido. Então, deixa esse assunto para as condutas. É isso que fez o autor do projeto de lei, que, no fim, virou a Lei 12.529, que foi, no entanto, modificada nesse aspecto. Eu não sei dizer de onde veio, mas veio. Então, se a gente olha o artigo 90, que está aí para vocês olharem, ele fala de atos de concentração lá em cima, e a gente viu que atos de concentração se caracterizam por essa mudança de controle, e lá no último inciso fala assim, olha, é ato de concentração, um contrato associativo que se caracteriza, tem um erro de formatação aí, mas enfim, que se caracteriza, não diz como, mas são contratos associativos, consórcios e joint ventures. E eu disse para vocês, olha, contrato associativo é ato de cooperação, não é ato de concentração. Esse artigo fala de ato de concentração. Está errado? É uma opção do legislador. Ele submeteu ao regime de ato de concentração um ato que não é de concentração. Pode ser? Pode. O legislador escolheu esse meio. Mas nós temos que procurar, né, um traço característico desses contratos associativos, consórcios e joint ventures, que dê sentido submeter esses negócios jurídicos ao controle que é próprio das estruturas de mercado e, portanto, dos atos de concentração. Então, eles são atos de cooperação, sujeitos a controle estrutural prévio, e não tem uma definição legal, embora a gente possa dizer que há um núcleo normativo, vamos dizer, em torno dessa expressão contrato associativo. Se nós formos olhar na doutrina, a gente encontra, né, material sobre essa figura, contratos associativos no campo do direito. E os contratos associativos são descritos em contraposição a uma outra espécie contratual, que é de contrato de permuta. Por excelência, o contrato de permuta pode ser exemplificado na compra e venda, né? Há interesses contrapostos, as prestações de cada parte têm sentidos opostos na mesma direção.
Quer dizer, vai o preço, passa a coisa para o outro lado. Esses contratos regulam direitos subjetivos, né? E o contrato associativo, ao revés, não se caracteriza por essa contraposição de interesses, se caracteriza por uma comunhão de interesses. Há interesses coincidentes, não para a realização de uma troca de direitos subjetivos, uma inversão de posição patrimonial, mas sim para a exploração de uma atividade. Uma atividade, por definição, é não um ato, mas uma série de atos concatenados entre si, voltados a um determinado objetivo. Então, enquanto o contrato de permuta regula a troca de direitos subjetivos, o contrato associativo dispõe sobre uma organização para o exercício de uma atividade. E, em geral, esses contratos têm a ver com fórmulas cooperativas contratuais. Não são contratos aptos a conferir personalidade jurídica àquela entidade, àquela organização que disciplinam. Isso muito simples, porque se dessem personalidade jurídica, nós não estaríamos mais falando de atos de cooperação, estaríamos falando de atos de concentração. Mas só por isso. No mais, eles se identificam ou se assemelham a atos que seriam genuinamente de concentração. Por isso, é razoável que o legislador tenha tratado uns e outros, os atos de concentração e os atos de cooperação dessa modalidade, debaixo do controle de concentrações do artigo 90. Né? Pois bem, então, fazendo um resuminho disso, os contratos associativos são uma espécie de ato de cooperação econômica. Eles dispõem sobre uma organização de partes que mantém a sua independência e exploram uma atividade em conjunto. Não estou falando de um ato, estou falando de uma série concatenada de atos. E como essa organização, assim, gerencia uma atividade, é preciso que haja mecanismos de decisão sobre os atos que são repetidos no curso da atividade. Então, o ato de concentração aloca poder decisório entre as partes contratantes, de modo que uma tem ingerência sobre a outra. Então, isso é uma modalidade de controle externo, aquele controle que não se manifesta pela via do controle societário. E essa entidade, essa organização que se volta à exploração de uma atividade econômica no interesse comum, envolve o compartilhamento de riscos e de resultados. Vejam bem, resultado não é receita nem despesa. Resultado é aquilo que decorre da combinação de receitas e despesas, é lucro ou prejuízo. Compartilhamento de receita, por exemplo, como está na Resolução 10, é qualquer comissionamento. Não é disso que a gente deve falar, a gente deve falar de resultado, lucro ou prejuízo. Se vocês não leram a Resolução 10, sinto muito, essas aqui vocês não vão ler, porque está muito pequenininha, mas eu colori apenas para mostrar a vocês que o artigo 2º da Resolução 10 vai trazendo, nas suas partes subsequentes, as mesmas ideias das partes antecedentes. Isso não é lá muito esclarecedor como técnica de redação, trazer na definição o termo definido. E é isso, mais ou menos, que angustia as pessoas quando tentam interpretar essa norma. O CAD tem interpretado a norma. Eu trouxe 2 exemplos e vou tentar tirar uma análise rápida da jurisprudência do CAD. Mas, enfim, esse primeiro exemplo é um caso entre a Fibria e a Klabin, onde se avaliou um contrato de fornecimento. Um contrato de fornecimento é um contrato de compra e venda, ele é um contrato quadro para diversas compras e vendas, e, por excelência, um contrato de permuta, não um contrato associativo, em que o CAD reconheceu que não havia ingerência de uma parte à outra, que as partes continuavam absolutamente independentes a despeito do contrato que celebravam. Portanto, concluiu o CAD, era um contrato associativo. Mas não era justamente o inverso?
O outro é um caso mais recente, que envolvia aqui a ConnectCar e essa outra empresa de meio de pagamento, e diz respeito a compartilhamento dos receptores que tem nos estacionamentos dos shoppings, quando a gente passa com o tagzinho, aquilo que lê o nosso sistema. E aqui houve uma tentativa de sistematização do que seria o contrato associativo, e isso viria em 3 características: ele ter duração superior a 2 anos, e atender uma de 3 hipóteses. Uma dessas 3 hipóteses que eu vou falar é haver cooperação horizontal, ou haver cooperação vertical, ou compartilhamento de risco. Isso segue muito na linha do artigo 2º, que a gente não conseguiu ler, que eu mostrei coloridinho aí. E haver uma relação de interdependência entre as partes contratantes. E aí essa decisão segue analisando esses primeiros requisitos, né, esses 3 aí que estão identificados em números romanos, para dizer que havia, nesse caso, uma relação de interdependência, e o que é mais que deve ser destacado é que esse contrato atendia ao requisito de duração, porque o prazo era indeterminado, mas um prazo indeterminado, por definição, não é um prazo, né? Não atende a critério de duração, essa duração é contingente. Talvez não tenha sido isso exatamente que se quis, mas, enfim, foi assim que se vocalizou a decisão. E, para a conclusão, naquele caso, se avaliou o contrato, concluindo que estavam presentes esses requisitos, e que isso deveria ser somado ao critério de participação de mercado. Naquela ocasião não havia informações para decidir ou para avaliar a participação de mercado, mas se resolveu esse impasse dizendo, olha, não tem nenhuma das outras condições que se fazem necessárias para avaliar o contrato como contrato associativo. Uma delas é o compartilhamento de receita ou de prejuízos, vou só completar só um instantinho, e, finalmente, não havia exclusividade. Bom, a conclusão que eu chego rapidamente é que a jurisprudência do CAD não tem se preocupado com o núcleo conceitual do contrato, do que é um contrato associativo, e tem dado importância apenas aos critérios que foram escolhidos para a identificação dos contratos notificáveis na Resolução 10. Acho que falta esse desenvolvimento, né, do conceito do que seja. Só posso dizer que um contrato associativo não é um contrato associativo apenas pelo decurso do prazo, um contrato que vigora por 1 ano, quando chega ao 2º ano, não se transforma, ele continua sendo basicamente o contrato que era. Um contrato de prazo longo, um contrato de prazo curto são essencialmente o mesmo contrato. A questão da remuneração tem que ser focada, ou a divisão de riscos tem que ser focada em resultado e não em receita, porque senão todas as comissões do mundo seriam um critério suficiente para a caracterização desse contrato. Enfim, existência ou não de exclusividade no contrato também não é um elemento característico. Essas coisas todas complicam a interpretação. E esse é o nosso problema, e é o problema prático que a gente tem, e aí eu concluo a apresentação. Esses contratos são os contratos que a gente vê na prática causando dúvidas aos nossos clientes, e eles não são contratos associativos. Então, nós precisamos de uma definição na jurisprudência do CAD que nos permita excluir essas dúvidas. Esses contratos não são contratos associativos, pelo menos na nossa visão. E podem virar contratos associativos? Sim, podem, mas tem que haver neles algo de extravagante, algo que leve a influência de uma parte sobre a outra, leve a um exercício de controle externo, uma fórmula contratual de exercício de controle não societário. Bom, é basicamente isso, e eu agradeço muito a atenção de vocês e estou à disposição. Esse negócio não está andando, não é culpa minha. Pronto. Estou à disposição de vocês depois nas perguntas. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Já passo diretamente a palavra ao Gabriel Dias.
Obrigado, José Inácio, a quem cumprimento diretamente, e a todos os membros do IBRAC. Cumprimento aqui a Renata Garrido, Sérgio, pela excelente exposição, e ao meu colega aqui, conselheiro João Paulo Rezende, para falar desse tema de contrato associativo. Bem, depois aí da apresentação do Sérgio, me cabe, até para contribuir ao debate, menos fazer uma exposição sistemática sobre o tema, mas sim, a meu ver, fazer 4 grandes observações sobre o tema que, de certa forma, acho que diferem um pouco de algumas visões apresentadas pelo Sérgio e acho que incrementam o debate justamente para que saibamos por onde vamos trilhar aí o caminho do controle dos contratos chamados contratos associativos. Então, a benefício aqui do tempo, eu vou diretamente a essas 4 observações. A primeira delas se refere à introdução do tema contrato associativo e ao pressuposto, muitas vezes veiculado, de que o legislador brasileiro, ao mudar a Lei 884 para a Lei 12.529, teria buscado uma diminuição do âmbito de competência do CAD, focando essencialmente em atos de concentração em sentido clássico. Essa é uma ideia que eu refuto veementemente. Ao analisar o projeto e todas as discussões que nós tivemos nas emendas no Senado, enfim, no Congresso Nacional, de fato, o projeto chega com esse arcabouço de ato de concentração. Na verdade, o termo ato de concentração, já na Lei 884, ele era um termo usado genericamente para incluir, inclusive, itens que a gente sabia que não eram atos de concentração. E na própria, ou após a inserção do item, ou do termo contratos associativos, há uma discussão sobre a retirada ou não dele, se não me engano, numa emenda até capitaneada pelo senador Mercadante, e ela acaba permanecendo como um item importante. Isso tudo para dizer o seguinte, como um pressuposto básico, né? De fato, algumas vezes o CAD menciona que não quer receber um número extravagante de operações, mas isso deve ser interpretado, a meu ver, não no sentido de abrir mão de competência, né, mas sim de exata calibração do que importa. Isso é importante porque a calibração que foi feita em termos de grau de faturamento foi já extremamente vantajosa. Ela trouxe critérios bastante confortáveis. Se nós, para fazer aí o paradigma ou a comparação com a Comunidade Europeia, né, que veio aqui em voga, se nós compararmos com a Comunidade Europeia, lá nós temos ali o critério, lá em grandes linhas, 250 milhões de euros e 100 milhões de euros, para uma economia de 13 trilhões de euros. Então, façam as contas aí com um câmbio justo de 3,50 ou 3,70 e não de 4,50, né? E a gente vai ver que nós estamos num patamar confortável. Sem contar, isso eu acho que é muito importante, e muitas vezes até isso já surgiu mais na discussão brasileira, hoje surge menos, que o Brasil é um país de dimensões continentais, e na Europa, além do controle da Comunidade Europeia, você tem o controle dos países membros. Só para citar um país que eu conheço um pouquinho melhor, que é a Alemanha, lá o patamar lá dos thresholds são na casa dos 25 milhões de euros e 5 milhões de euros. Então, se não pega por cima, pega por baixo. Então, eu tenho uma primeira dificuldade em a gente olhar para a nossa lei desconectada do artigo 54 da 884, né? E desconectada dessa ideia de que a função do CAD, embora em ato de concentração, eu acredito piamente que seja de jurisdição voluntária, ela é uma jurisdição voluntária que se encontra, no entanto, ligada a uma ideia de teoria da precaução, uma ideia de preventivamente analisar atos que possam
criar alguma disfunção no mercado. Acho isso importante, e aí eu passo já para o meu segundo ponto, porque o 88, na minha visão, tem que ser lido com o artigo 1º e com o 170. Artigo 1º da 2529, artigo 170 da Constituição. E aí, também a Comunidade Europeia tem lá no artigo 81 do Tratado de Roma, hoje 101, né? Um artigo também bastante genérico que nos leva à ideia do quê? De combater o que os americanos vão chamar do attempt to monopolize, né? O de restringir a concorrência. Então, antes de mergulharmos e dizer que só o ato de concentração restringe a concorrência, essa é uma discussão que me parece já ultrapassada pelo direito da concorrência, no sentido de que o fato precede a forma. O efeito é mais importante do que o desenho, seja ele societário, seja contratual. Então, essa é uma segunda observação na direção de que eu tenho uma certa dificuldade no âmbito do direito da concorrência a olhar para contratos associativos e tentar caracterizá-lo muito cheio de cercanias, cheio de restrições, sob o mote de que o legislador teria se focado apenas em atos de concentração estrito sensu, isto é, união de controle. Nota de rodapé aqui, sabemos nos últimos 20 anos que a discussão mesmo de controle é complicada, né? Influência relevante, o que é controle e o que não é controle. Bom, o meu terceiro ponto vai em relação também aos efeitos dessa interpretação. Eu acho extremamente complicado, do ponto de vista do administrado e das empresas, sobretudo, atribuir uma interpretação mais restritiva ao 88 e aos contratos associativos, né, ao 90 lá, inciso 4º, para que haja um controle pela via da conduta. Por quê? Bom, porque, primeiro, de novo, quando você apresenta um ato de concentração, você está no âmbito de jurisdição voluntária, você tem uma discussão mais aberta com a administração, você tem prazos a serem cumpridos em que a administração tem que lhe dar uma resposta, né? E você, então, tem uma segurança jurídica maior. Se eu não apresento, ou se eu me furto a essa apresentação e me submeto ao risco do controle de condutas, e aqui vamos pegar só nos acordos cooperativos horizontais, todos sabemos que a jurisprudência do CAD é muito dura, né, com toda a questão de cooperação e cooperação horizontal. Então, eu troco uma possível jurisdição voluntária e um possível ajuste num determinado contrato, né, por não só uma incerteza, como uma possibilidade de penalização muito maior. Isso, como advogado de empresa, me angustia mais do que não apresentar um ato de concentração. Sem falar aqui, claro, na questão prescricional, que é importante se a gente for olhar isso como conduta. Trouxe até aqui comigo, né, a resolução sobre consulta. Recentemente, até na última sessão, tivemos uma consulta não conhecida. O Instituto da Consulta até poderia ajudar nesse ponto, mas o fato é que, pelas próprias limitações da consulta, né, pelo próprio âmbito informacional, do que você pode levar ou não, do que você pode discutir, você poderia ter claramente uma sequência de não conhecimento da consulta e, portanto, não uma resposta sobre a questão dos contratos associativos. Último ponto, aqui o Zé Inácio não ficar preocupado, se refere, aí eu acho que esse é o ponto central para mim, e aí acho que um ponto central também para o CAD, e é uma coisa que eu realmente acredito. A gente não pode iniciar a discussão sobre contrato associativo, na minha visão, como se essa discussão tivesse começado a partir da 12.529. Na verdade, essa é uma discussão que tem pelo menos 15 anos na jurisprudência do CAD. Quer dizer, antes de nós falarmos aqui de contrato associativo na lei,
já havia uma intensa discussão, um intenso debate. Hoje eu vi o ex-conselheiro Furquim aqui, tem votos importantes dele sobre a questão da cooperação entre agentes econômicos e se o CAD deve ou não conhecer esse tipo de ato de concentração, ou desse acordo cooperativo, ou desse contrato associativo. E a jurisprudência do CAD, ao longo de mais de 10 anos, chegou a alguma conclusão, né? Eu revisitei alguns votos, e, por exemplo, no caso dos contratos de fornecimento, né, você tinha ali uma jurisprudência do CAD que dizia 3 coisas. Não deve ser notificado o contrato que não resulte na transferência de direitos sobre ativos extremamente sensíveis concorrencialmente. 2, o contrato não contivesse cláusula de exclusividade. E 3, o volume envolvido no contrato não ultrapassasse 20% do volume do mercado. Então, me parece que o caminho para a resolução 10, né, e para a melhora, é que o CAD, ao interpretar a sua própria resolução e a própria lei antes da resolução, a benefício do administrado, deveria se debruçar sobre a sua jurisprudência e talvez trazer muitos desses elementos para que nós voltássemos, né, a poder colocar conteúdo autoritativo, porque rechaço também a ideia, acabei de ouvir aqui do colega, amigo Marcos Paulo, que interpretação é colocar algo na lei que a gente deseja e não que esteja. Na verdade, existe um âmbito de significado. O âmbito de significado, no que tange a cooperação, foi durante mais de 10 anos cultivado pelo CAD e parece que deve ser retomado, ressuscitado, reintroduzido na sua jurisprudência, a bem da clareza do administrado. Em resumo e concluindo, doutor José Inácio, eu entendo que nós não podemos seguir por um caminho formalista em relação à interpretação dos termos acordo associativo, do termo acordo associativo. Toda a história do antitrust no mundo caminha para uma análise que privilegia o império do fato e dos seus efeitos sobre a forma. Qualquer coisa diferente disso cria a meu ver, uma jabuticaba desnecessariamente com efeitos colaterais, a meu ver, como advogado de empresa, mais deletérios, porque trazem, a despeito de uma maior suposta rapidez ao não apresentar, uma maior insegurança jurídica. Bem melhor andaria, acho eu, o CAD, se retomasse a sua jurisprudência de mais de 15 anos e enxertasse com conteúdo, repito, autoritativo, interpretação autoritativa, sobre o que entende e como deve guiar o administrado, deve se guiar o administrado em relação às cooperações. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Inclusive, por se manter dentro do tempo, o moderador agradece. Sexta-feira, nesse horário, se eu atrasar, serei duramente sancionado. Então, já passo a palavra... Não por mim. Também diretamente à doutora Renata. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer ao Francisco Negrão pelo convite, ao José Inácio e aos meus colegas da mesa. Eu confesso a vocês que, quando o Francisco me ligou para participar desse painel, a minha primeira pergunta foi: mas eu sou advogada de empresa, eu não sou uma advogada de escritório externo que lida com isso todos os dias. Então, ele falou, mas pensa a respeito, até que ponto os contratos associativos influenciam o seu dia a dia. E eu cheguei à conclusão que, de fato, essa é uma dúvida que me angustia, porque no dia a dia de uma empresa, quando você tem a dinâmica dos negócios, o que, de fato, seria um contrato que eu deveria apresentar ao CAD e quais os contratos que eu não deveria? Será que um contrato de distribuição é um contrato que se encaixa? O Sérgio já disse que não. Mas o Gabriel falou que talvez a gente possa ter que apresentar. E assim vai com locação comercial, com contrato de tolling e todos os outros contratos que, no dia a dia,
a gente tem no nosso trabalho. Inclusive, hoje, na hora do almoço, eu conheci uma pessoa que está presente aqui na plateia, que dividiu comigo as mesmas dúvidas. Então, eu gostaria que, como resultado hoje desse painel, nós conseguíssemos estabelecer alguns parâmetros que possam, no futuro, nos ajudar tanto dentro de um escritório quanto numa empresa, o que de fato a gente deve apresentar ao CAD, mantendo sempre o critério da segurança jurídica, porque eu não gostaria de não apresentar um determinado contrato e depois, no futuro, eu ter uma possível investigação de cartel, mas, por outro lado, eu não queria toda semana bater na porta do CAD e falar, olha, mais um, aqui vai mais um. E algumas dúvidas da própria resolução, que não estão claras para mim, que podem ou não fazer com que eu apresente o contrato. Então, se a gente pensar hoje no critério de market share, aconteceu comigo a semana passada, quando discutíamos no escritório se a gente deveria apresentar um contrato ou não, eu fui pedir para o meu diretor de marketing a última leitura Nielsen. E a pergunta foi, você quer volume ou valor? Falei, opa, não sei, os dois. Daí, quando você olha os dois, então, qual o critério que eu devo usar? Volume share, value share, a somatória dos dois? Porque pode ser que um seja acima de 20% e o outro não. Pode ser que os dois sejam acima de 20%. Então, essa é uma dúvida que surgiu e que ainda não consegui esclarecer. Uma outra coisa que me incomoda é o prazo de 2 anos. Porque eu não apresento um determinado contrato agora, mas na sua renovação eu deveria apresentar. Mas como é que eu vou fazer depois, num eventual prazo? Eu paro o negócio? Eu paro a fábrica? Eu faço o que com a matéria-prima que eu tenho no meu estoque? Eu faço o que com os funcionários? Não funciona, não dá para parar. Então, ou apresenta-se antes, não interessa o prazo, ou não se apresenta e se corre esse risco? Essa é uma dúvida que também está aí, que não está esclarecida. Porque a verdade é, a maioria dos contratos, eles têm prazo indeterminado, então, na dúvida do indeterminado, como é que eu faço? E outros contratos, eles podem, sim, ter um lapso temporal menor que 24 meses, porém, na maioria das vezes, eles são renovados. E aí, como é que a gente vai fazer? Essa é uma dúvida que hoje está acontecendo no mercado, quando eu falo com colegas minhas, diretoras de outras empresas, nós acabamos sempre nessa discussão, fazer o quê? E eu gostaria que, no final, o grupo aqui presente também colaborasse e tentasse nos ajudar a responder esse tipo de dúvida, porque a verdade é, a vida na empresa não para, é impossível. Então, a gente precisa ter algo que seja concreto do que fazer para não correr nenhum risco, para não evitar qualquer dano para o negócio e uma futura investigação que nós não gostaríamos de ter, porque, num determinado momento, decidiu-se não se apresentar aquele contrato, aquele negócio. Então, é isso que eu gostaria de provocar discussão e que os senhores, depois, no final, possam fazer perguntas a respeito. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Nós compartilhamos aí das mesmas dúvidas e estamos aí ansiosos também pelo debate mais amplo. Tá? Já aproveito e passo a minha palavra ao conselheiro João Paulo Rezende. Olá, boa tarde a todos. Também vou agradecer o convite, a minha primeira participação, tanto aqui em cima quanto aí embaixo, né? Então, mas é um prazer estar aqui e agradeço o convite. E confesso, Renata, que quando fui convidado, tive a mesma dúvida que vocês. Por que eu fui convidado para esse painel, se a minha formação é economia, né? Eu devia estar lá no outro lado da Cristiane, de estimação de dano em cartel, que foi uma coisa que eu fiz recentemente, inclusive. Mas eu entendo, obviamente, que foi por conta do caso que eu acabei levando para o Conselho, que o Sérgio trouxe aqui, inclusive, e me sinto, de certa forma, à vontade para discutir isso, não tem problema, foi só uma brincadeira. Mas, de novo, como eu não venho dessa tradição jurídica, eu confesso que a primeira vez que eu vi a definição de contrato associativo foi na própria Lei 12529 e falei, olha, eu não conheço direito esse bicho, mas deve ser por conta da minha origem, do tipo de trabalho que eu faço, então vou consultar os meus assessores jurídicos e
perguntar se eles sabem o que é. Todo mundo sempre diz que existe um conceito do direito privado, do contrato associativo. E meus assessores falaram, olha, eu nunca ouvi falar, não conheço, pesquisei aqui, ninguém conhece. Bom, então vou conversar fora do gabinete, vou conversar com as pessoas. Não, a gente também não tem muita clareza do que é, nunca ouvi falar desse. Assim, eu já ouvi, mas não é muito claro o que é contrato associativo no direito privado. E, recentemente, pesquisando aqui para esse painel, fui buscar na consulta pública, que é quando o mercado se manifestou em relação à resolução que estava colocada como minuta para discussão. Alguns, eu não vou citar o nome de quem fez as contribuições, mas são pessoas de influência que participam desse debate, talvez até estejam aqui hoje à tarde, mas assim, tem um que disse, olha, contrato associativo não existe no nosso sistema jurídico, não está delimitado na lei. Teve uma outra manifestação que disse, olha, lá na OAB e no IBRAC estão muito focados em definir o que é contrato associativo, isso em 2014. Então, eu falei, bom, então não sou só eu que não sei que bicho é esse, então, o problema não é comigo. E aí, depois, quando eu vim aqui hoje mais cedo, no painel anterior, que estava se discutindo regra PC e regra da razão, vi também que o problema não é com o contrato associativo, que o problema é de definição em várias coisas que a gente está tratando aqui, porque durante 1h30 discutiu-se e não se chegou... Bom, acho que o debate é bom, mas houve muita contradição e tudo mais. Então, assim, a impressão que eu tenho é que é um conceito aberto, é um conceito que não está claro para ninguém. Eu acho que é fácil, e aí sem nenhum demérito, doutor Sérgio, assim, colocar numa apresentação, por exemplo, eu coloquei numa apresentação ali e tal, quando há uma colaboração com o intuito comum, mas que não representa uma unificação de centro decisório. Ok, mas na hora que você traduz isso numa norma, sempre fica um probleminha. E aí eu vou tentar ilustrar como que isso pode ser um problema na prática também. Eu entendo a questão do dia a dia da empresa, mas também tem o dia a dia da autoridade antitrust, que tem uma outra preocupação e, apesar de vir de perspectivas diferentes, o problema é da mesma natureza. Tá? Então, assim, nessas apresentações que o doutor Sérgio trouxe, e em outros contextos, me foi trazido 2 conceitos assim, que poderiam ilustrar o que é um contrato associativo, que é, primeiro, o contrário de um contrato de permuta, então, aquilo que não é um contrato de permuta, que não tem um ato e um contra-ato, uma obrigação de fazer e um contra-ato, e que implica, de certa forma, a união de polos decisórios, de centros decisórios. Isso foi trazido para mim em diferentes momentos, inclusive pelo mercado. Tá? Vou mostrar por que a dificuldade com esses 2 conceitos, que são os predominantes quando se discute contrato associativo. Eu vou trazer o caso que eu julguei, que foi o caso da Coleticar. A Renata disse aqui que já até ficou famoso, eu não sabia que estava tão famoso assim, mas foi um caso, enfim, 2 empresas, tentando resumir rapidamente, porque não temos tempo, mas uma basicamente utilizando a infraestrutura da outra para poder prestar o seu serviço, porque não fazia muito sentido você replicar a infraestrutura. Um caso de essential facilities, mais ou menos. E aí tinha uma lógica econômica, eu reconheci isso no voto, inclusive. Mas o contrato estava estruturado da seguinte forma: olha, você tem uma infraestrutura já instalada, eu vou fazer uso dessa infraestrutura, vou te remunerar por isso, na medida que eu usar, e vice-versa. Nos locais onde eu tenho infraestrutura, você me remunera. Não tem prazo, como o doutor Sérgio muito bem falou, ok, não é uma questão de... O prazo é indeterminado, não é exatamente que o prazo não é superior a 2 anos, mas também poderia usar isso como... se eu aceitar essa definição, eu uso isso para poder burlar os 2 anos. Mas, enfim, continuando. Esse contrato que foi colocado à consulta, muito bem, ele não previa... um objetivo em comum. Então, as empresas não estavam se associando, se cooperando para fazer uma coisa em comum. Ao mesmo tempo, não havia unificação de centro decisório. E era um contrato em que havia ato e contra-ato, ou seja, uma obrigação de prestar um serviço e outra de pagar pelo serviço prestado. Pois bem, entendemos que, naquele caso, não havia problema. Agora, suponhamos que houvesse ali uma cláusula de exclusividade, dizendo...
as partes se comprometem a não permitir que terceiros concorrentes acessem suas próprias infraestruturas, essas infraestruturas que fazem parte do contrato. Ou suponhamos ainda que o contrato previsse que as partes, ao final do ano, compartilhariam o resultado do que foi o faturamento de cada uma delas, ou o resultado contábil, lucro ou prejuízo, entre ambas. Não é um caso que deveria preocupar o CAD, principalmente num setor em que essas duas empresas dominavam, assim, não chegamos a fazer uma análise de market share, mas meio que senso comum, são praticamente as duas dominantes no mercado, e não poderiam fechar esse mercado. Assim, não é um caso que, se houvesse esses dois tipos de dispositivos contratuais, acenderia uma luz amarela dentro do CAD? Veja, pelas definições que foram dadas até agora, o CAD nunca deveria ter tomado conhecimento desse contrato, não por as razões de contrato associativo. Eu sei muito bem que o Dr. Pedro, inclusive, fez a consulta não tocando na questão de contrato associativo. Fui eu que, por opção, trouxe isso para o meu voto, porque acho que era até uma forma de provocar esse debate que a gente está tendo aqui agora. Pois bem, eu acho, na posição do CAD, que esse é um tipo de caso que a gente deveria, pelo menos, ter a possibilidade de analisar se é um contrato que pode ser lesivo ou não. Acho que a resolução veio no sentido de tentar restringir um pouco o conceito da lei e tentar ser de forma mais objetiva possível, porque colocar expressões como realizam atividades econômicas com interesse comum ou importam em unificação de centro decisório são conceitos que ficariam em aberto, e essa mesma dúvida que existe hoje, se eu submeto ou não submeto, eu acho que se a gente tivesse usado essas outras definições, estaríamos hoje tendo a mesma discussão, só que usando outros termos. Então, eu acho que a resolução ela procurou ser objetiva, ela restringiu um pouco o universo, mas usando questões de market share e temporalidade, e ela foi o resultado, vale lembrar, de uma consulta pública ampla e bastante transparente. Me foi informado, eu não estava ainda no CAD na época, mas a primeira minuta já foi para a consulta com algumas contribuições do setor privado, houve várias contribuições e houve extensão do prazo da consulta para que todos pudessem se manifestar. Inclusive, essa expressão de compartilhamento de receita ou prejuízo foi uma expressão que foi trazida na consulta pública por mais de um agente. Assim, vários, eu ousaria dizer. Então, assim, eu entendo que a expressão receita talvez não seja mais precisa, concordo com o Dr. Sérgio nesse ponto, mas foi trazida pelo próprio mercado. Assim como outras questões. E aí, falando da consulta, se o CAD tivesse adotado simplesmente a definição que foi trazida, por exemplo, pelo IBRAC, ou por alguns escritórios, esse caso que eu usei ilustrativamente, da ConnectCar com uma cláusula de exclusividade ou com uma cláusula de compartilhamento de resultado, não seria passível de notificação ao CAD. Tá? Então, o que eu acho que a resolução fez? A resolução tentou dar um primeiro passo nesse processo contínuo, evolutivo, de definir que bicho é esse. Tá? Eu acho que não está totalmente claro nem para o setor em geral, independente das partes. Acho que a resolução também deixou clara duas preocupações específicas do CAD, que é uma preocupação com cláusulas de exclusividade e uma preocupação com compartilhamento de resultados. Por quê? Porque, como o Dr. Gabriel falou muito bem aqui, essa separação entre o conceito de contrato e um conceito de firma, e como se fosse um preto no branco, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, talvez fosse assim quando a legislação antitruste começou a ser desenvolvida e aplicada no mundo inteiro, mas que hoje em dia existe uma pluralidade de formas, e inclusive de contratos que simulam, não no sentido pejorativo, mas que reproduzem, ou simulam a operação de uma firma. E eu acho, então, que a preocupação é muito nesse sentido, no sentido de que, olha, e por isso está no dispositivo da lei, onde também constam outros tipos de contrato, como joint ventures e consórcios, olha, aquele tipo de contrato que, de certa forma, reproduz
uma organização industrial, algum tipo de firma nesse sentido. Então, eu acho que foi apropriada a inserção do dispositivo. Eu não participei desse debate à época, mas eu acho que foi apropriada a inserção desse dispositivo, porque abre ao órgão regulador a oportunidade de, a partir de jurisprudência ou de resolução, esse debate que a gente está fazendo aqui agora, e delimitando melhor o conceito até um ponto em que a gente chega ou estabiliza essa discussão e tem algum consenso. Pior seria, como eu acho que o Gabriel tentou mostrar, se isso não tivesse entrado e tivesse ficado simplesmente fora da lei como um todo. Então, assim, já concluindo, eu acho que meu tempo está esgotando também, o que eu queria dizer é que o CAD está aberto a essa discussão. A gente sabe que tem um universo aí fora de contratos que podem ou não se enquadrar nessa definição. E também como existe um universo de contratos em que, para o CAD, não é problema nenhum, como a Renata falou, nós não queremos ficar afogando a Superintendência Geral com contratos rotineiros e notificações diárias, não é esse, obviamente, a intenção do órgão, mas nós sabemos que existe coisa aí fora também que pode, eventualmente, ter algum problema concorrencial e que deveria ser trazido à análise da autoridade. Não que o contrato em si tenha um problema, mas que o tipo de contrato pode gerar algum problema, e aí a gente precisaria enxergar isso. E para que e foi bom, veja, a publicação da resolução e talvez a minha tentativa preliminar de levar isso num voto e abrir essa discussão, talvez está permitindo que estejamos aqui hoje discutindo esse assunto e buscando entender o que está aí fora que precisa... que bicho é esse para que a gente tenha uma noção melhor para poder delinear o conceito. O Gabriel disse que a consulta não é a melhor forma de fazer isso. Eu acho que talvez não seja a melhor, mas é uma forma. E, eventualmente, se não tomarmos conhecimento, ok, depende da forma como a consulta foi feita, mas, ao mesmo tempo, pode ser uma forma, acho que eu coloquei isso no meu voto, inclusive, de o CAD tomar conhecimento do que existe aí fora, que tipo de contrato nós estamos falando. E, eventualmente, eu acho que é natural, mas vai depender de um avanço da discussão, essa resolução pode ser aperfeiçoada. Como qualquer ato normativo, ninguém pretende que seja uma coisa que a gente acerte de primeira e que fique eternizada dessa forma. É algo que, como eu disse, está em construção, é evolutivo e tenho certeza que, a partir dessas discussões, a gente vai avançar na definição desse conceito, como eu disse, bastante ainda pouco claro, vamos dizer assim. Obrigado. Desculpa. Obrigado, conselheiro, pela palestra. Vou abrir para perguntas do público, imagino que tenha várias perguntas, então vou primeiro passar a palavra a vocês para quem quiser. Só pediria que quem for fazer perguntas se identifique antes de fazer e, se for o caso, indique quem gostaria que respondesse, ou então para todos que gostaria que respondessem. Boa tarde a todos. Eu sou Luciane Fernandes, advogada de empresa, AkzoNobel. Eu vejo com um aspecto muito positivo a busca do CAD por melhores definições de conceitos que são apresentados em lei. Por outro lado, nós temos uma necessidade hoje e urgente por essa definição. Por quê? Porque hoje nós já temos uma realidade de apresentação ou não de certos contratos associativos. Esse é o objeto do tema, né? Então, minha pergunta, eu teria duas perguntas, na verdade. O primeiro é com relação a que mecanismos hoje as empresas possuem na medida de mitigação de risco, porque hoje a gente fica muito preocupado com mitigar os riscos dos nossos negócios, né? Então, que ferramentas nós teríamos hoje, considerando que não existe uma clareza hoje na norma por apresentar ou não uma norma, um contrato? Então, quais mecanismos nós teríamos hoje para
nos certificar de que se uma operação deve ou não ser apresentada ao CAD e, com isso, mitigar risco, porque, no final do dia, a gente pode ter uma pena aplicada aí para a empresa, né? Então, essa é a minha primeira pergunta. E, superada a definição de contrato associativo, portanto, definido que uma operação, enfim, está dentro do conceito de contrato associativo, e em se tratando, por exemplo, de uma renovação de contrato, como fica a situação da consulta prévia? Ou seja, eu interrompo a operação, uma operação que já está em andamento por anos, pode ser, e que anteriormente não foi apresentada porque não entrava no requisito da lei. Como que eu opero isso na prática, né? É uma preocupação que eu tenho, e eu compartilho muitas preocupações da doutora Renata também, com relação a esses aspectos. Bom, eu imagino que seja para mim, né? Você vai ser bombardado. Não falou, mas... Olha, eu acho o seguinte, como eu consigo visualizar dois mecanismos, tá? O primeiro é o que eu já falei, que é a consulta. Eu acho que só foi uma consulta razoavelmente bem formulada. No caso da consulta do Connect Car, sequer foi trazida essa questão, mas eu aproveitei a oportunidade para já provocar a discussão. Mas submeta um contrato à consulta. E eu acho que, dependendo da forma como estiver, olha, esse é um contrato que teria algum... Eu não vou dizer a forma, porque eu confesso que eu não refleti bem, mas eu tenho certeza que existem excelentes advogados aqui dentro que sabem fazer isso. Mas uma forma é submeter à consulta. Tá? E aí o CAD vai se pronunciar. E a segunda é notificar um contrato, um exemplo de um contrato na SG. Olha, por via das dúvidas, eu vou notificar um. Eu vou ver o que acontece, porque só assim a gente vai começar a gerar jurisprudência. Eu não acho, o doutor Sérgio falou que existe já uma jurisprudência, eu, na realidade, me debrucei sobre a questão num voto e simplesmente para dizer que, nos termos daquela resolução, eu afasto o conceito de contrato associativo. Então, assim, não considero que ainda haja uma jurisprudência em relação a esse assunto. Bom, então, acho que tem esses dois caminhos. Em relação ao prazo, à questão de renovação do contrato, né? Eu imagino que vocês saibam quando o contrato vai vencer e qual é o prazo, termo do contrato. Podem fazer uma dessas duas coisas com alguma antecedência, né? Submete ao órgão, a gente tem consulta, são 90 dias para analisar, 120 dias para analisar, e aqui, aí, uma notificação como ato de concentração seguiria também o prazo do ato de concentração. Então, assim, você não corre risco nenhum notificando. Tá? E convenhamos, o CAD, como eu disse aqui, não é a intenção do órgão ficar exigindo que centenas, milhares de contratos sejam notificados por mês, ou, assim, enfim, diariamente. Nós não queremos travar o órgão com isso. Então, assim, vamos testar o conceito, vamos testar a ideia, ver se funciona e começar a gerar jurisprudência sobre isso. Eu acho, por exemplo, uma questão que foi levantada na época da consulta pública também, não sei exatamente por que não entrou, mas vou dar um passo um pouco ousado aqui, fazer uma afirmação um pouco mais categórica, mas alguém tinha sugerido o seguinte, que contratos que decorram de obrigações regulatórias, mesmo que atendam isso aqui, estariam isentos. Me parece razoável. Isso talvez já abarque uma série de coisas que tem aí no setor de telecom, eventualmente em outros setores de infraestrutura ou não, setores regulados por agências específicas, que, enfim, a princípio não teria... Se existe um comando regulatório de um órgão estatal para fazê-lo, eu entendo que, a princípio, não teria problema. Então, assim, nós precisamos começar a criar essa lista de exceções, né, também, eventualmente. Mas eu recomendaria isso. Assim, eu acho que o caminho que existe hoje, eu entendo que a resolução ainda, como eu disse, é um primeiro passo, ainda está tateando e testando o mercado, mas também não dá para a gente já mexer na resolução sem saber o que tem aí fora. Então, a gente precisa tomar conhecimento disso. Não sei se alguém mais quer.
Eu só queria comentar rapidamente para a colega que acho que tem um termo que a resolução usa várias vezes que me parece importante, que é sempre o de que as relações, né, de exclusividade, as relações de cooperação, elas sempre decorram do contrato. Então, o conselheiro mencionou aqui a questão regulatória. Enfim, se a exclusividade ela decorre de uma disposição regulatória, ela não é uma vontade das partes, estaria fora da resolução, né? A mesma coisa na verificação de market share, né? Olha, a resolução ela é muito clara, ela diz dos contratos associativos, né? E vai dizer aqui no mercado relevante afetado pelo contrato. Então, qual é o mercado relevante afetado pelo contrato? Então, eu entendo muito da insegurança, mas eu volto ao tema de que a autoridade concorrencial e a legislação brasileira não recepcionou uma visão estrita de controle de concentração baseado num conceito de ato de concentração. Eu entendo que existe uma linhagem normativa que nos coloca nessa ideia de que mais vale o ato e os seus efeitos do que necessariamente a forma. Então, eu entendo que devemos, sim, exigir da autoridade, e aí o meu pleito que ela retome muito da sua jurisprudência, porque essa é uma discussão que foi feita por conselheiros e por pessoas muito qualificadas e tão qualificadas quanto os membros hoje do CAD. Tem votos importantíssimos do conselheiro, ex-conselheiro, hoje ministro do STJ, Ricardo Cueva, votos importantíssimos do conselheiro Furquim, em que essa discussão se travou. Então, acho que o CAD nos ajudaria, se debruçando sobre essa jurisprudência e voltando nas suas decisões, apontando qual é o norte. Mas não me parece que a gente resolva isso tentando cercar de um modo muito estreito o conceito de contrato associativo, eliminando, portanto, isso da análise de concentração e relegando a um controle pela via da conduta. Obrigado. Não, eu vi todas as apresentações, eu ouvi a queixa da nossa colega. Eu realmente acho que a gente está complicando uma coisa simples e ultra simplificando uma coisa muito mais complicada, que é o que faltou dizer, né? É muito além de discutir a conveniência de se examinar esse ou aquele contrato. A gente tem que ter sempre como ponto de partida que esta lei, nesse tipo de controle, estabelece como sanção a nulidade do ato. E aí a gente pode até discutir se isso é nulidade de pleno direito ou é anulabilidade. Se a gente for discutir essa possibilidade de anulação apenas, eu diria, então, vamos discutir se uma autoridade administrativa pode anular um ato entre partes privadas, porque eu diria forçosamente não, teria que ser demandado em juízo. Mas a sanção é de grande seriedade. Então, estamos simplificando uma coisa muito complicada. Não é se convém ou não, ou se teria utilidade ou não em fazer isso ou aquilo. O ato não é nulo ou é válido pela definição de mercado relevante que for ser adotada. O ato nasce válido ou nasce nulo, mas a definição de mercado relevante vai ser fixada depois de prova e com relação, com grande exposição a debate. É um tema, não é nem de longe um tema certo, é um conceito muito vago. Então, nós estamos condicionando a validade do ato, que é uma questão importantíssima, à dúvida de saber se o mercado é esse ou o mercado é aquele. Isso, infelizmente, não é compatível com esse regime da lei. Um outro ponto é, bom, vamos discutir se as características do contrato são essas ou aquelas. Não foi o propósito do que eu expus, mas eu acho que se nós seguíssemos esse caminho, nós dirigiríamos, na minha opinião,
Contrato associativo é consórcio e joint venture, ponto final, porque é o que a lei diz. E são esses contratos que atendem os critérios que eu discuti aqui do ponto de vista conceitual. Então, acho que se nós usássemos a lei, ou interpretássemos a lei como ela está escrita, nós não estaríamos com tantas dúvidas. E não acho que isso fosse, adotar esse caminho fosse criar mais incerteza do que existe. E, finalmente, eu queria insistir no ponto que eu fiz inicialmente. Discutir se esses contratos devem ou não ser examinados do ponto de vista de controle prévio estrutural, que é isso que se discute, não significa isentá-los de aplicação do direito antitruste. Ao contrário, cria um inconveniente que o Gabriel apontou e que ele tomou como razão para defender vamos dizer assim, uma abrangência mais ampla dessa aprovação, ou desse requisito de aprovação do contrato, tem o inconveniente de jogar no setor privado os riscos da contratação. Você não pode levar a autoridade para conseguir uma bênção e livrar sua barra depois. Não existe mais isso. Se você fez um contrato anticompetitivo, você será condenado. Então, complicar uma coisa simples, ter essa discussão extensa sobre o que seria ou deixaria de ser um contrato associativo, porque nós temos a opção de dizer, olha, contrato associativo é consórcio e joint venture. Que joint venture? Aquela que não tem personalidade jurídica. E isso é uma coisa simples. E simplificar a questão de devo submeter ou não esse contrato a uma questão de conveniência e oportunidade é ultra simplificar uma coisa séria para Chuchu, que é a sanção, né, que é imposta ao contrato não notificado. Esse contrato é nulo. Então, acho que isso vai além das nossas aspirações quanto à utilidade ou não da gente discutir os contratos ex ante. Né? Tem a ver com a validade desses instrumentos. Uma das coisas que preocupa no dia a dia das empresas, e eu compartilho tudo o que a Luciane falou, é o risco. No dia a dia, que risco você quer assumir no seu negócio? Se eu partir da premissa que o que o Sérgio falou é o adequado e a gente só notificaria JVs e consórcio, a vida dos advogados de empresa seria muito fácil. 95% ou até mais dos contratos que a gente faz não são nem consórcio nem JV. Então, a vida continuaria tranquilamente e eu não precisaria notificar nada. Mas e o risco que eu vou assumir? Quando eu decidir que os contratos os contratos associativos são apenas consórcio em JV. Vale a pena correr esse risco? Vale a pena eu ser condenada a uma multa ou ficar sofrendo pelo prazo prescricional? Será que vai aparecer algum pedido para avaliar um determinado contrato que está em curso? Então, essa ainda é a questão que não está clara. Porque, se for só consórcio de JV, se essa for a definição do CAD, está tranquilo, mas eu tenho a impressão que é um pouco mais do que isso. Então, eu volto ao conselheiro para entender exatamente um contrato associativo, o que mais que a gente deveria olhar e como fazer além do mundo das JVs e dos consórcios, porque para esse acho que está claro para todo mundo o que é. Tem mais alguma pergunta? Desculpa. Tem mais uma pergunta ali? Azarzur? Olha lá. Eu posso escolher. Zé, Posso escolher a tua pergunta lá? Qual é a pergunta? Depois a gente continua. Pode fazer a pergunta. Pode se identificar aí. Boa tarde, Marcelo, coordenador-geral da Superintendência. O Sérgio Bruno trouxe um exemplo ali de um caso de um contrato associativo que ele classificou como contrato de fornecimento e com um trecho retirado, um recorte feito do parecer, e daria a entender que nós entendemos que um contrato de fornecimento seria um contrato associativo, que talvez seria uma interpretação talvez indevida da gente, mas aqui um recorte colhido sem o devido contexto, eu acho que dá a entender. Então, eu só queria pontuar que, naquele caso específico ali, nós mesmos reconhecemos que havia uma dúvida se o contrato de fornecimento era ou não um contrato associativo, mas que, logo abaixo, nos parágrafos abaixo, a gente explicava que aquele contrato específico ele tinha coordenação horizontal, porque era um contrato de fornecimento entre duas empresas horizontalmente relacionadas, concorrentes no mercado, com mais de 20% de participação,
e que previa divisão territorial de mercados e outras tantas condicionantes que, muito embora fosse um contrato de fornecimento, ele foi entendido por nós como um contrato associativo. Então, por isso que eu acho que conceituar ou tentar diferenciar que fornecimento é uma coisa, associativo é outra coisa, é complicado, porque pode ser que, em determinados casos, o contrato de fornecimento seja um gênero, uma espécie do gênero do contrato associativo. Então, é só uma observação que eu queria fazer, que conheço o caso, e eu acho que, como colocado, todo respeito ao Sérgio Bruno, mas como colocado, eu acho que passou uma interpretação errada do que nós entendemos como contrato associativo. É só esse ponto. Obrigado pelo esclarecimento. Lauro, tinha uma pergunta? A pergunta Lauro Ceridônio, sócio do Matos Filho Advogados. Quando saiu a resolução, eu comecei a ler a resolução e achei ótima. Por quê? Porque eu tinha um caput, e aí eu tenho incisos que deveriam ser aplicados em conjunto com o caput. Mas a dificuldade hoje de interpretação decorre de que os incisos estão sendo interpretados em algumas situações, independentemente do caput. Então, a sugestão que eu faço, eu sei que não é fácil a gente definir contrato associativo, como você falou, não existe essa definição de contrato associativo, é que a jurisprudência seja clara nisso. Tá? Quer dizer, veja, eu tenho contratos que podem ser considerados associativos de acordo com o caput, mas que não atendem os requisitos dos incisos. E tem o contrário também, tem contratos que atendem aqui embaixo e que podem ser considerados associativos de uma forma ou de outra. Né? Então, o que eu acho que, o que eu sinto, e eu sei que essa é uma definição que passa primeiro pela SG, para depois, eventualmente, chegar no tribunal, é que a gente precisa de uma solidificação da interpretação dessa resolução. E ela pode ser no sentido de fazer essa interpretação conjunta, ou pode ser no sentido negativo. Né? Por exemplo, olha, também já analisamos, mas tem aqui uma lista. Quer dizer, olha, contrato de franquia não é contrato associativo, não precisa notificar. Contrato, eu acho que isso é importante para dar segurança jurídica para a gente. Acho que a forma como interpreta, porque, de novo, quando eu li o texto da resolução, fazendo a interpretação da resolução como um todo, para mim ela estava clara. Ela ficou confusa depois, na realidade. Né? Mas era basicamente isso. Compartilhe dessa... A vida é complicada. Vinícius. Deixa eu só fazer um comentário um pouco assim, sobre esse processo todo da resolução. Né? Sérgio, eu tenho dificuldade um pouco de... Eu juro para você que se eu conseguisse fazer uma interpretação do artigo, e pode ser uma limitação minha, dizendo que contrato associativo está ali à toa, né? E que, portanto, contrato associativo é o gênero do qual só consórcio e joint venture são espécies, e se isso fosse majoritário, né? Óbvio, não tomo decisão sozinho, quase nenhuma, e se isso fosse majoritário dentro do Conselho, eu acharia uma saída ótima para resolver essa questão do ponto de vista do drama que envolve, né, esse debate conceitual todo e tudo mais. Eu não consigo, pessoalmente, ter essa interpretação. Enfim, né, eu olho ali e vejo uma lista de 3 tipos de contratos. Né? Joint venture, consórcio. Eu até acho que o contrato associativo está um pouco ali meio assim, se vocês forem fazer alguma coisa parecida com joint venture, ou parecida com consórcio, e quiserem inventar outro nome, para dizer que não é nenhum nem outro e, portanto, não tem que notificar, toma aqui esse negócio aqui chamado contrato associativo. Né? Eu vejo um pouco assim essa história. Né? Eu chamei de termo de parceria, né? Então não é consórcio. Né? Aí tem todo o debate sobre tipificação ou não de contratos. Quando nós fizemos aquele primeiro conjunto de resoluções, né, que saiu logo depois, né, da lei ter entrado em vigor, que era o que a gente considerava o mínimo necessário para dar algum tipo de segurança para o mercado sobre quais eram os nossos principais conceitos, enfim.
e os formulários e tudo mais, resolução 1, 2, 3, 4. Logo em seguida veio uma demanda sobre alguns temas, e a principal demanda que apareceu naquele momento foi a de contrato associativo. Não, olha, tem muito cliente perguntando, está muito confuso, ninguém sabe o que não é. Eu vi isso, não foi de um advogado, foi de vários advogados. E aí, por conta dessa demanda mesmo, que nós nos embrenhamos nessa tarefa, que eu posso hoje confessar para vocês, foi muito difícil dentro do CAD, de tentar construir essa resolução. E aí tinha essa dimensão um pouco... Vamos para um caminho mais conceitual, só esclarecendo, o que basicamente poderia ser alguma coisa parecida com o caput ali, né, do artigo da resolução, que diz, né, conceitualmente mais ou menos o que é, ou vamos para uma definição mais objetiva. Né? E aí optou-se por uma definição mais objetiva, e por uma série de razões. A gente, na média da consulta pública, nós identificamos que a demanda por uma definição mais objetiva era maior também do que a demanda por uma definição mais conceitual. Não que nós tivéssemos que isso não é uma justificativa, fiz assim porque a maioria dos advogados quis que fosse assim, mas, de fato, tinha esse cenário. E, depois da edição da resolução, da segunda, né, da resolução final, começou a surgir uma série de questões também, aí mais ou menos nesse nível, sobre, poxa, mas isso aqui vai ter que... O contrato A, B, ou C, ou D vai ter que entrar, vai ter que ser notificado e tudo mais. Isso vai ser um problema, porque é uma quantidade muito grande de contratos, né? E aí eu comecei, né, dentro do CAD, eu e os conselheiros novos, que chegaram no meio dessa discussão e tiveram que tomar pé disso muito rápido, né, a ponto de um conselheiro, como vocês viram aqui, que acabou de chegar no CAD, está totalmente habilitado para fazer esse debate aqui, embora ele esteja lá há 2 meses. Agradeço a ajuda aí, presidente. Não, eu não te ajudei, você foi sozinho. Eu só te mostrei a consulta lá, o que veio, o resto você fez. E a gente está totalmente aberto para tentar fazer essa discussão de se a resolução é um problema, o que se pode fazer para melhorar. Agora, tentem se colocar um pouco no nosso lugar também, porque quase nada foi notificado. Né? Eu sei que tem uma arbitragem regulatória que se faz, um pouco, então eu vou fazer um contrato de 1 ano e 11 meses, quando der 1 ano e 5 meses, ou 6 meses, eu vou começar a notificar, ok, está dentro da regra do jogo. Mas o fato é que a gente não sabe o que está por vir. A gente precisa ter alguma noção do que se está falando, e eu tenho também conversado isso com alguns, já falei isso para a Cristiane, por exemplo, para que a gente possa ver se é o caso de repente, fazer alguma alteração cirúrgica na resolução que resolva o problema em termos de número, porque, como todo mundo sabe, nós não queremos dobrar o número de atos de concentração que a gente analisa por ano por conta disso, ou se o caminho conceitual é o que deve ser feito mesmo e ponto final. O problema do caminho conceitual, e eu acho que o Marcelo até está aqui da superintendência, não sei se tem alguém mais aqui da SG, mas enfim, é o seguinte, enfim, vocês são advogados, então vocês estão pensando muito na relação de vocês com os clientes de vocês. Né? Enfim, o cliente me demanda sobre tal contrato e eu fico ali olhando para saber, isso eu notifico ou não notifico? Né? Segundo a resolução, segundo a minha interpretação do que é contrato associativo. Nós, no CAD, temos que olhar... o Ken está lá também. Nós, no CAD, temos que olhar para a nossa equipe. Eu tenho uma coordenação na SG de triagem de ato de concentração, que tem lá, quantas? 4, 5 pessoas, algumas com formação jurídica, outras com formação mais econômica, que se nós optarmos por uma definição conceitual mais geral, ainda que correta do ponto de vista conceitual, enfim, mas obviamente calcada em conceitos mais abertos, como o João já mencionou, essas pessoas vão receber atos de concentração lá, provavelmente
que foram notificados ou serão notificados ad cautelam, mesmo o advogado falando assim, olha, eu acho que isso aqui não é tanto uma questão, não tem uma unificação de centro decisório, mas já que o CAD pode olhar isso como uma unificação de centro decisório, vamos notificar e tal. E esse debate vai subir, no mínimo, até o superintendente-geral lá dentro, se é unificação de centro decisório ou não é, se é empreendimento comum ou não é, e a empresa pode estar notificando e pedindo não conhecimento, para tentar afirmar uma jurisprudência ali sobre esse assunto, como acontecia na lei anterior muito, né? As pessoas notificavam e falavam, notifico, mas quero que não conheça. Né? E aí, um caso que podia durar 30 dias, 20 dias no sistema, pode durar 6 meses, por conta de uma discussão se aquilo é empreendimento comum ou não é. E aí o superintendente fala, eu acho que não é, então eu não vou conhecer, aí vai lá o João Paulo e fala assim, eu acho que é, eu quero avocar. E isso é um risco que eu acho que nós não queremos correr, e nem vocês, né? E nem as empresas. Eu sei que tem advogados de empresa aqui, eu acho que ninguém quer correr esse risco. Então, saída número 1 é tentar fazer algum ajuste pontual na resolução, ou 1 ou 2 ajustes pontuais na resolução que resolvam o problema de escala, ainda que nós fiquemos um pouco com esse problema conceitual engasgado da nossa garganta. Ou a saída número 2 é nós partirmos ou tentarmos partir para uma definição mais conceitual de contrato associativo mesmo e encararmos esse risco de algum modo. Né? Enfim, é uma decisão que eu não faço nenhuma questão, e aí que eu falo, eu como CAD, em nome de todos os conselheiros, de toda a equipe, nós não fazemos nenhuma questão de tomar essa decisão sozinho, não. Se vocês puderem ajudar a tomar essa decisão e a construir uma solução comum, nós estamos totalmente abertos para isso. Obrigado. Bom, sei que o assunto é bastante interessante e muito importante. Eu acho que nós já avançamos bastante nessa primeira sessão. Como eu comentava no início do painel, a edição da resolução é talvez o primeiro passo de um grande trabalho aí de interpretação conjunta que envolve tanto as autoridades, quanto os advogados, quanto as empresas. Eu acho que é esse debate sereno e sério que vai levar adiante a prática do direito concorrencial no Brasil. Posso fazer só uma parte rapidíssima? Eu só queria dizer aqui que, assim, Cris, você está aí, mas, enfim, falo por mim, não pelo IBRAC, mas eu acho que o objetivo que nós tínhamos quando discutimos aquele papel e tal, acho que está plenamente atendido. Acredito, só posso agradecer a postura do conselheiro João Paulo, do Tribunal do CAD, pelo presidente. Estamos aí para o debate. Acho que, como dizia, acho que foi Nelson Rodrigues, né? Unanimidade é burra. Estamos dispostos a contribuir. Obrigado. Obrigado. Apenas um aviso final. Foi solicitado que, logo após esse painel, vão até a sala A, onde vai ser dado continuidade ao seminário. Okay? Obrigado.